Paz, irmãs, hoje vamos conhecer ou rever a história de Jonas. Ele foi um profeta do norte do reino de Israel que viveu por volta do século 8 a.C. Ele foi chamado por Deus para viajar até a cidade de Nínive e alertar seus moradores do iminente castigo divino. Como mencionei anteriormente, ele foi escolhido por Deus como mensageiro para ir a Nínive converter o povo e assim evitar a sua destruição, porque Deus reprovava o comportamento dos moradores daquela região, porém ele desejava salvá-los. Jonas foge de seu chamado. Jonas foge para Tarsis em um navio de pesca, para tentar fugir de seu chamado e se esconder da face de Deus, como se isso fosse possível. Muitas vezes somos tomados pelo medo ou insegurança quando somos chamados por Deus para cumprir nosso propósito. Porém, nós não devemos temer, nem nos preocupar com nossas limitações, pois Deus é fiel para cumprir o seu propósito em nós. Em seu íntimo, Jonas sabia que não podia fugir de seu chamado, muito menos se esconder de Deus. Durante a tempestade, depois dos questionamentos de todos que estavam no barco e da sorte que foi tirada, ele reconhece que ele era a causa da tempestade, que precisava voltar ao caminho que Deus o chamou. Jonas então foi lançado ao mar e tragado por um grande peixe, para que ficasse recluso e refletisse sobre seu medo. Nem todo castigo tem como objetivo nos punir, e na maioria das vezes é para nos fazer refletir sobre as nossas escolhas, que foi o caso de Jonas. Sabemos que Deus tinha um propósito em tudo e tinha um propósito específico para a vida dele. E ele desejava que Jonas voltasse a crer e confiar nele e que reconhecesse seu erro e clamasse diante das dificuldades. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti minha oração no templo da tua santidade. Jonas enfim chega em Nínive. Após vencer seus medos interiores e ser vomitado pelo grande peixe, Jonas chega em Nínive para anunciar a palavra dada por Deus e instruir o povo ao arrependimento. Todo o povo de Nínive creu nas palavras de Jonas e proclamaram um jejum coletivo. Nem os homens, nem mulheres, crianças e nem mesmo os animais poderiam se alimentar de coisa alguma. Porém, Jonas não teve compaixão do povo. Ele ficou desgostoso com o arrependimento do povo, pois sabia que Deus teria misericórdia e os perdoaria. Parece que Jonas esquecera que Deus também teve misericórdia de sua própria vida, quando o poupou do naufrágio e depois de ser digerido pelo grande peixe. Assim como Jonas, também podemos desenvolver esse tipo de sentimento de revolta, quando nos deparamos com a maldade da humanidade, desejando que sejam castigados por seus pecados. Mas devemos nos lembrar de todas as vezes que fomos perdoados e justificados por nosso misericordioso Deus. Neste mesmo texto de Jonas, no capítulo 4, dos versículos 6 ao 11, Deus demonstrou misericórdia e cuidado por Jonas, para que ele pudesse compreender a sua graça e a sua bondade. Deus tinha um importante chamado na vida de Jonas. Seu propósito era salvar a vida de mais de 120 mil homens. Ele também tem um chamado para cada um de nós. Não permita que o medo, a insegurança ou qualquer outro tipo de mentira e dúvida plantada na sua mente por Satanás impeça a realização da obra de Deus através de sua vida. E se essa história te edificou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com alguma irmã em Cristo, que Deus a abençoe.